pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Mamãe, papai, criançada, todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 26/6/2020, estamos aqui para abordarmos um conteúdo muito interessante em ciências. Na aula passada, nós trabalhamos sobre o solo. E hoje nós vamos falar de algo que também precisa do solo para sobreviver, né? Que são as plantas. São as plantas. As plantas, assim como os animais e os seres vivos, elas também nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas um fato interessante e bem curioso. Nós, seres humanos, precisamos nos deslocar das nossas casas para que a gente possa ter recursos para nos alimentarmos. Nós precisamos sair de casa, trabalhar e conseguir o dinheiro para comprar o alimento para que nós possamos nos sustentarmos. E os animais precisam se deslocar de um lugar para o outro, né? De um lugar para outro e conseguir o seu alimento de alguma forma, procurando, né? Caçando o seu alimento. Já as plantas, vê como Deus é perfeito na criação do mundo. Já as plantas, elas mesmas produzem o seu próprio alimento. E elas não saem do seu lugar. Isso é muito interessante, é um fato muito interessante, né? E elas conseguem produzirem o seu próprio alimento, a desenvolver a energia natural, né, necessária para a vida delas, né? Elas conseguem produzir, né, tudo que elas precisam, porque elas precisam dos sais minerais, né, que são desenvolvidos, que são dissolvidos em água. Elas têm o gás carbônico, a luz, o sol, tudo isso elas precisam. E elas conseguem absorver tudo isso. Então, vamos observar aqui o esquema, como é que se dá tudo isso. A função das plantas. Nós temos aqui, a função das partes de um vegetal, ou seja, de uma planta, né? Cada uma recebe luz do sol, as folhas recebem luz do sol, elas produzem o oxigênio, liberam o oxigênio, é isso? O gás carbônico que sai das plantas, tem a água e sais minerais que são absorvidos através da sua raiz, né? Aí tem aqui, as folhas, né, usam a luz do sol para dar energia às plantas, né? Também permitem que as plantas transpirem, ou seja, elas soam igual a gente, né? As plantinhas transpiram igual a gente. A flor permite que a planta se reproduza, ou seja, através da flor, né, vem frutos e do fruto vem outras plantas. Aí tem aqui as raízes. Para que serve a raiz de uma planta? As raízes, elas absorvem a água e sais minerais do solo e fixam a plantinha na terra. Tem muita importância cada parte da planta. E aí tem o caule, né? O caule, ele ajuda a sustentar a planta e conduz nutrientes até as folhas. Certo, gente? Então, cada parte da planta tem uma função. Não é isso? E aí, nós vamos
colocando aqui. Vou colocar aqui a parte da plantinha, as funções da planta. Aí nós temos aqui uma planta muito interessante, que é o baobá. O baobá são vegetais que crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente e outros bem devagar, lentamente, né? Levando muitos anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem menos e outros vivem mais, né? Alguns tipos de alimento, tipo milho, por exemplo. O milho leva pouco tempo na terra, né? Já o baobá, ela consegue viver 15 anos, muitos e muitos anos, né? E você sabia que o baobá é uma planta também encontrada na África do Sul? Ela tem um diâmetro, um nível no solo, né? De 9 metros, 9,3 metros e permite uma altura de 34 metros. Ela mede assim, né, a sua volta, 9,3 metros. E de altura, ela consegue ficar até 34 metros de altura. Na altura de um prédio, mais ou menos, de um edifício. Aí nós temos vários tipos de plantas. Nós temos plantas aquáticas, plantas terrestres, temos plantas aéreas. Como assim, tia? Plantas que ficam sobre o ar? Sim, elas não ficam flutuando, né, literalmente. Mas elas conseguem se reproduzir em outra planta, né, no tronco de uma árvore, numa parede, em outros locais. Certo? E aqui eu tenho um modelo de uma planta terrestre, né? Que são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias que elas necessitam para sobreviver. Não é? Essas plantinhas aqui, elas são plantinhas que ficam sobre a terra, não é? Não são plantas aquáticas, são plantas terrestres. Nós temos também as plantas aquáticas, como a tia falou ainda agora, que são as plantas que criam sobre a água, não é? São aquelas que se desenvolvem na água e elas retiram da água os nutrientes necessários para que elas possam sobreviver, certo? O nome dessa plantinha aqui é Vitória Régia. E ela, nessas plantinhas aqui, ó, onde tem esses lagos, as ranzinhos, os sapinhos, eles costumam pular e ficar em cima dessa plantinha chamada Vitória Régia. Aí, como a tia falou das plantas aéreas, nós temos aqui, ó, uma plantinha aérea. Podem ver que ela está no tronco de outra árvore, olha só. Ela cresceu no tronco de outra árvore, próximo a uma parede. Não dá para a tia ver direito aqui a imagem. Eu acho que vocês podem até ajudar a tia a decifrar. Se aqui é uma árvore, essa parte mais escura, ou é uma parede. Parece-me que é uma parede, né? Que a plantinha saiu aqui. Então, essas plantinhas, elas vivem em locais altos, apoiados sobre as rochas, sobre os telhados, construções e até sobre outras plantas. E elas retiram do ar e do meio onde elas vivem os alimentos necessários para sobreviver. Através do local onde elas estão, elas conseguem absorver o alimento necessário para elas. Por isso que elas ficam lá, certo? Aqui nós temos as partes da planta. As partes das plantas são compostas de diferentes partes.
A maioria é completa, ou seja, nela se desenvolve caule, raiz, folhas, flores, frutos e sementes. Aqui, ó, sei que dá para vocês verem direitinho aí. Aqui eu tenho a flor, tem algumas árvores que não tem flores, tem as folhas, né? Todas as árvores têm folhas. Raiz, né? Vocês perceberam que até as raízes aquáticas, as plantas aquáticas, elas têm raízes. E também a planta aérea, né? Até agora que eu pude mostrar para vocês, elas também têm raiz. O fruto, ele é o maior responsável pela a criação de uma outra árvore, porque o fruto, né, ele carrega as sementes dentro dele. Tem o caule, ele é responsável por receber os nutrientes vindo pelas raízes e levar até aos galhos, as folhas, os frutos e as flores da árvore. E as sementes, como eu mostrei para vocês aqui. Bom, gente, nós vamos observar aqui o esquema, não é? As funções de uma planta, as funções de um vegetal, né? Como vocês podem ver aí, ó, as folhas, elas usam a luz do sol para dar energia às plantas. Também permite que as plantas transpirem. A flor permite que as plantas reproduzam. As raízes, elas absorvem a água e os sais minerais do solo e fixam as plantas à terra. O caule ele ajuda a transportar, né, a sustentar as plantas e conduz os nutrientes até as folhas, né? As folhas, as raízes, os frutos. E uma plantinha, para que ela possa crescer saudável, ela precisa de todos os nutrientes, né? Luz do sol, água, calor, não é? Aí aqui, como nós estamos vendo aqui, ó, a plantinha, ela recebe a luz do sol, não é? Ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. As raízes, elas conseguem, né, levar para o restante da planta sais minerais e água, não é? Através da raiz e do caule, certo? Aqui, ó, os vegetais, eles crescem diferente uns dos outros. Alguns crescem rapidamente e outros demoram um pouco mais, não é? Como é o caso do milho. O milho, ele cresce rapidinho e rapidinho também ele morre, né? Mas o baobá é uma planta bem diferente, né? A gente também pode ver ela na África do Sul. Essa planta, ela consegue crescer no seu diâmetro aqui, ó, nessa parte aqui, onde a gente pode abraçar. Ela cresce em média, né, ela desenvolve na circunferência dela de 9,3 metros. E a altura dela, ela consegue chegar até 34 metros de altura. Então, os vegetais, eles crescem de tamanhos variados e de formas variadas, mas todos se alimentam da mesma forma, pela raiz, não é? Pegando os seus nutrientes, levando pelo caule até as folhas e frutos. Temos as plantas terrestres. Aqui nós temos um exemplo, né, da planta terrestre, é uma palmeira, não é? Plantas terrestres, elas são aquelas que vivem na terra e retiram do solo o ar,
certas substâncias que necessitam para sobreviver, né? Elas retiram do ar e da terra o necessário para sobreviver. Plantas aquáticas. Aí vocês perguntam, tia, existem plantas aquáticas, plantas de água? Existem. E aí eu tenho para vocês um exemplo da Vitória Régia. A Vitória Régia é uma plantinha aquática e suas raízes ficam sobre a água, né? Mas mesmo assim elas também retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver, né? Elas se desenvolvem na água. Essa Vitória Régia é uma plantinha que fica, ó, em cima da água. Aqui é uma folha, né? A folha bem grande em cima da água e cria essas flores lindas aí que vocês estão vendo. As ranzinhas, os sapinhos gostam de pular e ficar aqui em cima dessas folhas aqui, ó, nos locais onde tem a Vitória Régia. Aí tem plantas aéreas. Aí vocês, ó, tia, tem plantas aquáticas e também tem aéreas. Mas não são plantas que ficam flutuando, né? Assim, em qualquer lugar, não. Plantas aéreas, chamamos elas de plantas aéreas porque elas não ficam fixas no solo. Elas se reproduzem em outras plantas ou em telhados de casas, né? Em construções ou em paredes, né? Elas gostam de ficar em locais altos, bem apoiadas. E gostam também elas se criam também nas rochas, nas pedras, né? E dali também elas tiram seus nutrientes que são necessários para elas sobreviverem, porque se elas não tirassem, elas não conseguiriam sobreviver. Essa daqui, por exemplo, ela se reproduziu em uma parede. Aqui, como vocês podem ver, uma parede, e ela se reproduziu, uma brechinha que tinha aí, ela se reproduziu na parede. Então, isso aqui é uma planta aérea, né? E as plantas, cada uma tem suas partes. E vai mostrar aqui as partes da planta. Nós temos aqui, ó, os frutos, né, na árvore. Temos o caule, que também é conhecido como tronco, sementes, as raízes, as folhas e a flor. Todas as partes da planta, elas têm suas funções, não é? Cada uma tem uma função. Tem algumas plantas que elas não dão flores. E tem outras que não dão frutos. Vou deixar isso daqui aqui. Vamos ver as funções das partes da planta. Eu tenho aqui a raiz, né? A raiz, as plantas com raízes subterrâneas. As plantas com as raízes que ficam fora, né? Fora da terra, sobre a água. Essas raízes aqui são chamadas de raízes substratas. São raízes que ficam fixas na terra, uma parte, mas a outra fica elevada, fica alta assim, né? Mas essas plantas aqui também, elas a gente só consegue ver esse tipo de planta em pantanais, né? Em local bem molhado, né? A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no chão, né? E dele reter águas e nutrientes necessários e essenciais para a sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados pela água e pelas raízes. As raízes mais comuns são subterrâneas, né? Como a tia falou nesse instante. Voltei até para corrigir, achando que a tia tinha falado o que não devia, né? Mas, como vocês viram aqui, ó, elas apresentam, né, algumas plantas, elas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo. São as raízes aéreas.
elas são comuns em regiões alagadas, como eu tinha falado nesse instante, né? Em pantanais, em pântanos, locais onde tem bastante água. As plantas aéreas, né? As plantas com raízes aéreas, elas são comuns em regiões onde tem o encontro do mar com os rios, ou seja, onde tem os pantanais, onde tem lugares que são alagados e que as árvores conseguem crescer, as raízes ficam bem, né, elevadas. E ali são chamados, pronto, te lembrou o nome, nos mangues, né, nos mangues. E os mangues são locais onde os pescadores costumam pescar caranguejos do mar. Né? Aí são no encontro do mar com os rios, é onde tem esse tipo de raízes bem elevadas. Há também algumas raízes que nos servem de alimento, né? Como a beterraba, a cenoura, que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. A mandioca, por exemplo, é uma raiz, né? Tem a batata inglesa, que também é uma raiz. Nós temos bastante alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, que são raízes. E essas origens, né, de comidas, assim, de comer raízes, são descendências indígenas para a nossa vida. Não é isso? Aqui eu tenho a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Já está dizendo o nome cana-de-açúcar, né? Esse aqui é um caule que é comestível, né? Temos plantas que temos os caules que não são comestíveis e temos os caules comestíveis. Temos esse aqui, né? Que é a parte de um vegetal que geralmente sustenta as folhas e os frutos e as flores. Eles também são responsáveis por transmitir água e sais minerais absorvidos, né? E aí, esse aqui é um caule comestível, porque dele nós podemos fazer açúcar, né? A rapadura, o melaço, né? E também a cachaça. Não é coisa de criança, muito menos de adulto. Aliás, não é coisa de adulto, muito menos de criança. Mas a cachaça também vem da cana, certo? E temos o bambu, né? Tem o bambu. O bambu é um caule que a gente não come, mas ele é muito útil para o ser humano. Com o bambu nós podemos fazer cadeiras, podemos fazer camas de madeiras, podemos fazer N coisas com o bambu. Em uma situação difícil, numa floresta, se você pegar um bambu desse e cortar aqui uma partezinha dessa e uma parte mais embaixo aqui, o bambu ele é oco por dentro e aí vai servir de copo para você tomar água, né? E até ferver água, alguma coisa do tipo, caso você não tenha, que o bambu vai servir como um depósito, certo? Tem as suas utilidades para a nossa vida, né? E aqui nós temos também outro caule, que é comestível, que é o palmito, né? O palmito é extraído do miolo da palmeira, corta o caule e dentro tem o palmito, né? Que é um alimento muito nutriente para nós. E aqui nós temos essa folha aqui, essa folha é comestível, eu sei que quase todo mundo conhece, né? É a couve, as folhas, elas absorvem a luz do sol e transformam em gás carbônico a água e sais minerais em energias necessárias à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. As plantas elas respiram pelas folhas e geralmente elas são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada de clorofila. Existem várias formas de planta, de folhas de plantas, certo? Essa daqui é comestível, mas existem outras e outras e outras que vocês sabem que não são comestíveis, não fazem parte da nossa alimentação diária. Temos aqui as flores. Esta flor aqui, ela também é comestível, né? Que é a couve-flor, né?
é a flor da couve, é a flor desta folha. E aí, as flores são os órgãos reprodutivos das plantas e através delas existe a reprodução de fruto de outras sementes. As cores são atrativas para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Tem essa flor, que é comestível, e vocês sabiam que dessas flores aqui também, muitas delas são comestíveis? Sim. E muitas delas duram apenas um dia ou uma noite. Após serem fecundadas, secam-se e transformam em frutos, não é? E assim, essas plantinhas aqui, né, vem um beija-flor, vem outros pássaros, comem, e aí eles voam para outros lugares. E aí, quando eles defecam em outros lugares, vai cair a sementinha. Então, essas plantinhas, ou qualquer outra que eles levem a semente para um outro lugar, quando eles defecarem lá, e chover e cobrir aquela semente do cocôzinho deles, vai nascer uma nova planta. Então, os pássaros são importantes para a reprodução das árvores, das flores, né? Muito importante na natureza. Por isso que a gente fala para que as pessoas não matem, porque eles ajudam a fazer o ambiente ficar mais bonito. Os frutos eles são muito importantes, não é? Tanto para a nossa alimentação, como também eles são grandes responsáveis por guardar a preciosidade de outras plantinhas dentro deles. Eles são responsáveis pelas sementes. Nós temos frutas pequenas com bastante sementes, como o maracujá, a uva, a banana, não é? A melancia não é uma fruta pequena, mas ela tem bastante sementes, o melão. E nós temos também o abacate, a azeitona, que tem apenas uma semente dentro, mas que eles são, né, responsáveis por abrigar e proteger as sementes, né, dando origem a uma nova planta, não é? E aí, nós, seres humanos e os animais, a gente utiliza muito das frutas para a nossa alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, tem uma polpa bem gostosa, bem saborosa, como é o caso da manga, da pera, não é? Que tem uma polpa bem macia, e aí a gente costuma dizer que ela é bem carnuda, né? Nós temos aqui, ó, as sementes. Aqui só são os exemplos de semente. Tem várias sementes, né? Vários tipos de sementes, que são comestíveis por nós, seres humanos, e também pelos animais. Aqui, ó. Enquanto outros são considerados frutos secos, como a vagem, as nozes e castanhas, as sementes são encontradas na maioria dos frutos e possuem cores e tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil com água e sais minerais, elas geram novas plantas. Ou seja, nós precisamos preservar a natureza para que possamos ter bons alimentos, bons frutos, porque esses frutos eles são responsáveis pelas sementes que vão dar origem a uma nova planta, né? E sabemos que as plantas são muito importantes para que nós tenhamos uma imunidade lá em cima, né? Isso, comer fruta, isso é muito importante. Tem criança que diz que não gosta de fruta, já disseram para ti, eu não gosto de fruta lá na escola. E tia já disse que é muito importante a gente, ó, comer frutas, porque as frutas nos fazem muito bem, certo? Então, vamos nos alimentar direitinho, cuidar direitinho das plantas, certo? Porque elas precisam
de cuidados, elas têm vida, como tinha falado no início, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, então se elas morrem é porque têm vida. Não devemos maltratar as plantinhas, certo? Então, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.